Queridos alunos, boa tarde. A segunda aula de hoje, Geografia. Para a aula de Geografia, Mundo do Trabalho. Nós vamos falar então de tipos de trabalho, começando lá dos nossos trabalhos manuais, né, os artesanatos. No seu PET, primeira semana, página 42. Na página 42 fala assim: mudanças na produção e no trabalho. Vamos lá? Antes do surgimento da indústria, a matéria-prima era transformada em produto por meio do artesanato. Na atividade artesanal, predomina o trabalho individual e, muitas vezes, a produção acontece na casa do artesão ou em uma pequena oficina com o uso de equipamentos simples como agulha, tesoura, martelo e etc. Aí nós temos uma pessoa fazendo um vaso, um oleiro, né? Trabalhando com o barro. Então, a matéria-prima dele, o barro, né? A partir do século XVIII, o uso de novas tecnologias na fabricação de produtos fez com que a produção passasse a ser realizada em fábricas, onde ficavam as máquinas e os operários, que recebiam um salário, um pagamento, em troca de seu trabalho. No começo, na industrialização, os operários trabalhavam cerca de 16 horas por dia, exaustivo. E tinha mulheres, crianças, tudo nessa quantidade de horas, tá? Na imagem, operários em uma fábrica de ferramentas na Alemanha no século XVIII. Então temos aí uma imagem, tá? Vai depender da sua impressão, mas não muito nítida no meu. Tem o endereço, se você quiser lá ver a imagem desta fábrica, tá na internet, tá? Depois nós temos a poluição do ar e das águas pela produção industrial era intensa, não tinha nenhum tipo de filtro, né? Na imagem, uma fundição de Manchester, nos Estados Unidos, em 1814, tudo muito precário. Olha aí, o tanto de fumaça, tá? Ó, quanta poluição. Com o passar dos anos, houve várias leis proibindo isso. Mas muita gente ainda faz isso porque fica mais barato, né? Vamos nas linhas de montagem. As linhas de montagem servem para agilizar a produção. Vamos ver? No início do século XX, muitas indústrias passaram a implantar uma nova forma de produção, a linha de montagem. Isso foi considerado um avanço e fez com que as indústrias fabricassem grandes quantidades de um mesmo produto em tempo muito menor. Na linha de montagem, o operário realizava a mesma tarefa ao longo do dia de trabalho. Nas últimas décadas, uma inovação importante nas indústrias e nas linhas de montagem foi a implantação de robôs programados para realizar tarefas com mais precisão, rapidez e eficiência. Usa as máquinas para montar outras máquinas e agiliza o tempo, mas também tem uma desvantagem, né? Tira o trabalho humano. E aí uma máquina trabalha por muitos homens e as pessoas vão ficando desempregadas. É bom por um lado, mas também tem a desvantagem do desemprego. Então nós temos aí duas imagens, uma em São Bernardo e a outra em Pernambuco. Então você pode olhar aí as duas imagens, tá? Então vamos para as questões. Responda no caderno. Então, quando ele diz para você responder no caderno, é porque ele sabe que esse espaço aí ele é insuficiente para as respostas. E aí você vai tentar escrever aí, vai ficar aquela coisa amontoada, né?
E eu peço que faça no caderno, eu preciso ler a sua resposta. Vamos lá? A produção artesanal no lugar onde você mora. Quais são os principais produtos do artesanato local? Então, para essa atividade aqui, eu fiz questão de aí no seu roteiro de estudo colocar um link. Tem um link aí do Triângulo Mineiro, da TV Integração, que tem uma notícia que você vai te ajudar a responder isso aqui. Porque senão a pessoa vai colocar assim, não sei, não vi, não sei, não estou sabendo. Então a reportagem é exatamente para te dar suporte para que você responda esta questão. E não apenas coloca não ou não sei. Então eu quero uma resposta aí e por isso eu tive o trabalho de pesquisar uma informação para você responder a questão de número 1. Número 2. Sobre o surgimento da indústria, responda. Letra A. Como você imagina o dia a dia de um operário que trabalha nas fábricas do século XVIII? A resposta está explícita, mas você, diante do que você leu, diante do que eu li para você, diante do que eu expliquei, como você acha que era a vida desses trabalhadores, a rotina, o dia a dia dessas pessoas? Então você vai responder aí. Na verdade, você vai responder no caderno, né? Letra B. Você acha que hoje em dia ainda há pessoas que trabalham muitas horas por dia? Será que ainda há fábricas com más condições de trabalho? Você acha que isso ainda é possível? Então você vai analisar a situação, conversar com seus pais e responder essa questão. Letra C. Em sua opinião, atualmente ainda há fábricas que causam problemas ambientais? Quais são esses problemas? Gente, não precisa ir muito longe, né? Nós que moramos aqui nessa região, né? Quando a gente passa ali, ó, na BR, na ponte do Rio Berabinho, nós sabemos que algumas empresas estão poluindo, porque senão aquele rio não teria aquele cheiro horroroso, né? Então, é bom pensar no que está acontecendo e o porquê daquilo acontecer e a resposta da letra C. Vamos para o número 3. Leia o texto sobre as linhas de montagem. Observe as informações e responda. Na sua opinião, as transformações na produção industrial trouxeram mudanças no trabalho dos operários? De que maneira você acha que isso aconteceu? Então, ó, a transformação na produção industrial trouxe mudanças, né? Então nós vamos ver, né? Se trouxe, se não trouxe, por quê? Tá? Letra B. Porque a utilização de robôs e máquinas modernas na indústria pode gerar o desemprego. Eu falei, eu já expliquei para vocês por que pode gerar, né? Pensa, uma máquina vai tomar o lugar de quem? Se a máquina está trabalhando, quem vai deixar de trabalhar? Pense nisso. Número 4. Observe o mapa abaixo e responda. Nós temos aí um mapa que conta para nós uma situação que nós estamos sabendo há algumas aulas, pelo menos do PET 3, né? Já algumas aulas do PET 3 nós estamos falando disso. E nós falávamos do êxodo rural e falávamos também porque algumas cidades de determinadas regiões do país são mais populosas. E por quê? Aí ele te mostra, deixa claro para você, né? Essa informação quando você olha para o gráfico. Então pergunta assim, quais são os estados brasileiros com maior concentração de indústrias? Quando você vê a maior quantidade de pontinho preto aí, você vai conseguir saber onde tem maior quantidade, né? E aí a maior mesmo, né? Que tem muito, pode pôr esse. Não, ele quer saber quais são os estados brasileiros com maior concentração. E nós já falamos disso. Então aí você vai lembrar do que nós falamos, qualquer coisa você pega o seu PET 3 e vai responder essa questão.
Quais são os estados com menor concentração de indústrias? Nós tínhamos uma atividade que mostrava também a menor quantidade populacional. Se tem pouca gente, porque não tem emprego suficiente, né? Então as pessoas não vão concentrar num lugar que não tem emprego. As pessoas migram, né? Elas mudam para um lugar onde oferece emprego, saúde, educação. Então vai ver a necessidade da pessoa naquele momento para falar para onde ela migrou. Então nós queremos os estados com menor concentração. Está lá na sua atividade. Se ela não migrou para lá é porque lá não oferece nada disso. Então, para nossa aula de geografia de hoje é só. Eu volto na próxima aula com a correção. E se você não assistiu esse vídeo de explicação, se você não respondeu as suas questões, eu vou te devolver a atividade para você terminar. Eu já tenho feito, tem gente que não sabe disso porque tem feito. Aqueles que não fizeram estão sabendo disso. Então assista o vídeo, ouça a minha explicação e faça a sua atividade. Ok? Até mais, até a próxima aula com a correção.